Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui no canal Osana Digital para o seu crescimento espiritual. Estamos em mais uma edição do Café com Palavra. Que Deus possa nos dar graça e nos ajudar em temas que serão abordados para o teu crescimento e o nosso como Igreja do Senhor. Amém? Hoje nós iremos trazer um tema, como abordamos no último programa, atualíssimo a todos nós, tanto igreja como também aqueles que estão em todo o mundo. Nós iremos falar a respeito da ansiedade. Hoje está conosco aqui o nosso amado irmão Vinícius, cooperador aqui do nosso Ministério Osana nas Alturas, onde irá trazer contribuição para esse assunto tão importante para nós. Não é verdade, irmão Vinícius? Verdade, pastor Joab, Pai do Senhor, Bem. Aos que estão nos ouvindo, pedimos que Deus abençoe sua vida, seu ministério, que Deus possa falar com você neste dia acerca desse tema tão importante que é a ansiedade. É verdade. E para nós darmos início a esse assunto, nós queremos separar ele a princípio em 4 pontos. Tratar o que significa essa ansiedade. Outro ponto acerca desse tema que nós iremos abordar, quais as causas da ansiedade, na verdade, seus sintomas e, por último, como evitá-las. Nós sabemos que todo malefício que pode agir na vida de algumas pessoas, também há como essas pessoas se livrarem desse mal que assola tanto a vida das pessoas. E haja vista, nós podemos observar que esse mal que acontece sobre as pessoas não é vista a princípio pelos nossos olhos, porque é um malefício que acontece na vida das pessoas que é interno, né? Isso certamente é uma dificuldade muito grande, a princípio, aos nossos olhos naturais, contemplar esses malefícios que acontecem com as pessoas, não é verdade? É verdade, pastor Joab. Dando início, o que seria a ansiedade? Bom, primeiro, pastor Joab, precisamos entender que a ansiedade está no topo de uma lista dos grandes males que têm assolado a sociedade nesses últimos dias. E precisamos entender também, pastor Joab, que esse mal, esse malefício, ele tem alcançado pessoas de todo o mundo. Segundo uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, no ano de 2019, cerca de 18,6 milhões de pessoas aqui no Brasil têm sido assoladas por esse grande mal, que é a ansiedade. Segundo a psicologia, a ansiedade é um estado emocional doloroso, que é marcado pela inquietação, pelo medo e também acompanhado por um grau de perturbação do sistema nervoso. Ou seja, nós vemos aqui nesse primeiro ponto a respeito do que significa a ansiedade, né? A gente vê que é algo que não está sendo atacada apenas a classe social mais baixa, ela atinge todas as classes sociais. E o interessante de abordar a respeito desse tema é porque é algo, como nós já falamos, silencioso, mas que traz muitos malefícios à vida dos seres humanos. Já no outro ponto, nós queremos abordar a respeito das causas da ansiedade. Observando as causas, pastor Joab, iremos abordar acerca de uma causa social e de uma causa espiritual. A causa social, nós observamos hoje em dia que muitas pessoas que querem ter uma ascensão social têm se esforçado bastante, mentalmente, fisicamente, para subir na vida, subir degrau por degrau. E muitas vezes nós observamos pessoas que estão competindo entre si para alcançar os lugares mais altos. E nós sabemos que para alcançar os lugares mais altos, cada pessoa tem suas metas a serem batidas. E esse fator tem contribuído bastante para que essas pessoas tenham ansiedade, certo? Nós observamos também na Bíblia
um caso bastante parecido ali de Saul, do rei Saul e de Davi, após ali a batalha contra os filisteus. Nós observamos que o jovem Davi, quando ele derrotou o gigante Golias, e ele não era rei ainda, mas o rei Saul, ele com a sua ânsia, ele com sua inquietude ansiosa, ele olhou ali a ascensão daquele jovem e não soube suportar. E isso trouxe grandes problemas para a sua vida, problemas mentais, problemas físicos e espirituais, devido à não suportação de uma grande ascensão que aquele jovem estava tendo naquela época. E nós observamos isso, irmãos, no capítulo 18 do primeiro livro de Samuel. Isso que o irmão, nosso amado irmão Vinícius falou, foi na questão da causa social e na questão da causa espiritual. O que nós poderemos observar a questão da ansiedade atacando essa parte espiritual da vida dos cristãos? Bom, já para o lado dos cristãos, observamos que uma das causas que tem atingido o meio cristão nesses dias é uma fé vacilante, onde a pessoa ou o cristão tem uma fé fraca, uma fé insustentável, uma fé que não é constante, e isso tem contribuído para a sua fraqueza, muitas vezes na causa de perda de emprego, de enfermidade. A pessoa fica com ansiedade, fica ansiosa pelo que está por vir na sua vida. Então isso tem contribuído bastante para o meio cristão, das pessoas terem ansiedade nesses dias. Interessante que, até com uma referência para nossos irmãos, a gente vê que, como o irmão citou já, o episódio que ocorreu com Saul e Davi, lá no Evangelho de Mateus, somente para nós adentrarmos mais na Bíblia, vemos no capítulo de número 6, versículo de número 25 ao 33, mas para nós não fazermos essa leitura extensa, os irmãos que estão em casa assistindo podem ler, mas nós queremos a princípio destacar dois versículos desses aqui, 25 e 26, que diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Ou seja, nós observamos aqui nesses dois versículos aqui muitas questões que envolvem esse assunto que a gente está abordando. E a gente vê que no versículo 26 fala como Deus cuida de nós. Nosso amado irmão Vinícius falou de duas situações muito evidentes nos nossos dias de hoje, tanto aqueles que não são crentes, como também aqueles que são crentes. O interessante aqui que nós queremos abordar é que mesmo nós sendo cristãos, isso não significa que nós não podemos passar por esse mal. Mas o interessante aqui é que em Cristo Jesus nós temos ferramentas importantíssimas para vencermos todos estes malefícios, não é verdade, irmão Vinícius? É verdade. E aos irmãos que em meio a essa grande crise estão passando por essa dificuldade que é ter ansiedade devido à perca de emprego, devido à falência, eu queria deixar uma palavra para os irmãos que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6. Eu queria fazer essa leitura com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Ou seja, irmãos, não se preocupe quanto à dificuldade que você passa hoje. Deus, Ele está cuidando da sua vida. Deus, Ele supre todas as suas necessidades. Então, seja firme, mantenha a sua confiança no Senhor, porque Ele vai cuidar tanto de você como da sua família. Verdade.
No terceiro ponto, nós iremos abordar a respeito dos sintomas. Vimos aqui o significado, as causas, mas o sintoma da ansiedade. O que nós podemos ver como sintomas desse malefício que age na vida das pessoas? Dentre os sintomas, nós observamos que um dos principais sintomas da ansiedade é o estresse. E um conceito acerca do estresse é um conjunto de reações orgânicas e psíquicas que atingem o organismo do ser humano, quando exposto à provocação, a medo e etc. O estresse ele afeta milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive o meio cristão. E nós observamos, pastor João, na Bíblia, o caso de Moisés, quando estava exercendo a liderança à frente do povo de Deus. Interessante sobre esse assunto aí, se nós formos voltar lá para o Antigo Testamento, o Pentateuco, formos abrir lá o capítulo 18 de Êxodo, nós vamos ver algo bem interessante que envolve na questão da liderança. A gente sabe que os pastores ou aquele que exerce algum cargo de liderança dentro da igreja sofrem muitas pressões para terem êxito nos seus trabalhos, o crescimento espiritual daqueles que estão sendo ensinado pelos líderes, E vemos no caso de Moisés, onde ele estava na liderança, de um grande povo. Se nós formos observar na saída do Egito, e naquele processo até chegar em Canaã, houve grandes dificuldades, haja vista que o nosso irmão Moisés passou por muitas lutas e adversidades, e a gente vê que Moisés ele era homem como qualquer um de nós, como eu, como o nosso irmão Vinícius, como você que está assistindo esse vídeo. E o interessante aqui é que nesse capítulo 18, nosso irmão, podemos assim dizer, ou o sogro de Moisés, ele foi ao encontro do seu genro, Moisés, juntamente com sua esposa e seus filhos. E naquele momento ali, o interessante que vai abordar nesse capítulo é que Moisés falou do êxito, da vitória que Deus deu ao seu povo, a passagem do Mar Vermelho, e vê ali a alegria que o seu sogro teve ao ver o que Deus fez, tanto para a vida de Moisés, como também para todo o povo. A gente vê que, dando continuidade a essa visita, o outro dia, quando seu sogro Jetro ali vê Moisés na questão jurídica, assim podemos dizer, resolvendo as causas do povo, viu o cargo, o peso que estava nas costas de Moisés. E Moisés certamente iria sobrecarregar por causa de tantas coisas que estavam sobre as suas costas. E a gente vê ali que Deus usou o seu sogro, aconselhando o que ele deveria fazer. E observamos que aquele conselho foi algo que edificou a vida de Moisés, como também do povo. As causas que certamente poderiam sobrecarregar ainda mais a vida de Moisés, quando ele escutou aqueles conselhos do seu sogro, foi algo que edificou, foi algo que certamente amenizou o cargo, o peso que estava nas costas de Moisés. E nós observamos que tanto pastores, todos aqueles que também trabalham com a juventude, as senhoras, as crianças, precisam de cooperadores na obra do Senhor. Haja vista que sempre podemos ver que na obra do Senhor é de grande importância aqueles que cooperam com seus líderes e trabalham em união. E isso vale tanto para nós como igreja do Senhor, como também aqueles que trabalham na área secular. A união é de algo muito importante para todas as pessoas. Tanto ajudará aquele que está exercendo algum ofício, como também aqueles que estão à sua volta. A importância de trabalharmos em união é algo muito importante para nós. E a gente vê que na Bíblia Sagrada é onde Deus mais ensina a respeito desse assunto. Não é verdade, irmão? É verdade. E devido ao estresse que Moisés ele teve por estar sobrecarregado, não é tão diferente nos nossos dias. Pessoas, por estarem sobrecarregadas em cargos, ofícios,
certamente tem essa dificuldade do estresse. E também observando o estresse, nós vemos também o seu significado. Observamos agora que o estresse também tem causas e sintomas. E dentre as causas do estresse está problemas familiares, o divórcio, a perda de emprego. E isso pode gerar grandes problemas por causa do estresse. E isso pode gerar a drenagem da energia física da pessoa, reduzindo a capacidade de pensar e tomar decisões diante de momentos importantes. E para terminarmos, né, a gente sabe que esse assunto a gente poderia passar aqui horas e horas abordando esse tema, mas como é algo a princípio, para mim e para você, alertarmos acerca dessa provação que pode causar com qualquer pessoa, é algo interessante. E se você quiser mais se aprofundar, certamente há pesquisas, há relatos, certamente há pessoas que passaram por isso e venceram. E a gente vê que a gente tem vários exemplos, não é verdade, meu ministro? É verdade. E a maior lição que Jesus Cristo ele nos deu foi de crer nele, na sua palavra, e de viver a verdadeira paz. E a maior lição que Jesus nos dá na sua palavra é no capítulo 14, versículo 1 do livro de João, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. No versículo 27, ele diz também assim: a minha paz eu vos dou. Então é nesses momentos, pastor, que nós temos que crer na palavra do Senhor. É nesses momentos que nós devemos viver a verdadeira paz diante das dificuldades. Não devemos nos preocupar com o que está por vir, porque Deus ele está cuidando de cada um de nós. E certamente nós poderemos vivenciar e desfrutar dessa gloriosa paz, que é a verdadeira paz do Senhor. Nos momentos de crise, de dificuldades, podemos deitar e dormir tranquilamente, sabendo que o Senhor ele está cuidando e vai resolver todas as nossas causas. Glória a Deus, irmãos. A gente sabe que é de grande importância todas essas palavras que estão sendo proferidas e que possam ser bênção para vocês. Já caminhando para o final, nós falamos do significado, das causas, sintomas, mas para encerrar esse vídeo, como evitar a ansiedade? A gente sabe que a gente falou aqui, abordou esses pontos aqui, mas nós sabemos que há questões, há palavras, há ensinamentos para evitarmos a ansiedade sobre as pessoas, é verdade? É verdade. E nós observamos que a ansiedade não terá lugar nenhum em nossas vidas quando nós dermos prioridade ao Senhor e à sua obra. E voltando a falar de como evitar a ansiedade em nossas vidas, nós podemos observar no capítulo 6, versículo 21 do livro de Mateus, quando Jesus está ali proferindo o Sermão do Monte, ele diz que onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, irmãos, que o nosso tesouro não esteja nos bens materiais, mas que esteja no Senhor nosso Deus, que está nos céus, onde ali nós desfrutaremos a verdadeira paz de Deus, a verdadeira comunhão, e poderemos desfrutar ali do Senhor Jesus, ali face a face, louvando a Deus e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Diante das necessidades cotidianas, nós observamos na leitura que o pastor Joabe fez no capítulo 6 de Mateus, que a nossa vida ela é mais importante do que o que nós iremos vestir ou o que nós iremos comer, porque certamente o Senhor na sua palavra diz que as aves que não cegam, que não tem dispensa porque até mesmo não tem lares fixos, o Senhor as alimenta. Imagina nós que somos considerados seus filhos,
o Senhor jamais irá deixar faltar o pão de cada dia em nossos lares, em nossas mesas, porque Ele cuida de cada um de nós. E por isso, ao trabalho do Senhor, nós devemos dar prioridade a Deus e colocá-lo acima do trabalho que nós realizamos para Ele mesmo. E certamente, irmãos, podemos observar que o nosso corpo, ele vale mais do que a vestimenta, e a nossa vida vale mais do que o que nós comemos. E deixando um versículo para os irmãos, que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele cuidará de vós. Você, caro irmão, que está no isolamento social, não deixe de se comunicar, de interagir com seus familiares, ou através das redes sociais, realizando cultos domésticos, conversando com familiares distantes, sempre mantendo ali a interação social, porque certamente, irmãos, nesses últimos dias que estamos vivendo, diante dessa crise, desse isolamento social, muitas pessoas têm se encontrado ociosas, preocupadas com o que vai acontecer, mas nós devemos confiar no Senhor, porque Ele está cuidando de cada um de nós. E a questão do tratamento, irmão? Bom, existem 3 tipos de tratamentos. O primeiro é o tratamento medicamentoso, onde a pessoa que tem grande dificuldade de ansiedade precisa tomar remédios para se controlar. Também existe o tratamento físico-emocional, onde a pessoa necessita fazer uma caminhada ou fazer uma boa leitura de um livro para se manter ocupada e não ficar se sentindo ansiosa pelo que vai acontecer. O terceiro tipo de tratamento é o tratamento espiritual, onde certamente aqueles que sentem ansiedade precisam orar, precisam buscar ao Senhor, fazer a leitura da Bíblia, estar sempre ali nos pés do Senhor. Irmãos, mas diante desse tratamento, eu queria deixar uma palavra para cada um de vocês que estão nos ouvindo. Jesus, Ele é a verdadeira cura, e é aos pés dele que nós obteremos essa cura. Precisamos buscar mais ao Senhor nesses últimos dias, diante dessas grandes dificuldades. Não podemos nos deixar abater por uma dificuldade como essa, mas precisamos demonstrar a nossa fé e confiança no Deus a qual nós servimos. Fica aí aos irmãos o desafio: ore mais, leia mais a Bíblia, busque mais ao Senhor, que certamente Ele cuidará de cada um dos irmãos. Glórias a Deus, irmãos. Então, estamos chegando no final dessa edição, desse vídeo, e que possa ser bênção para você. Nós, como Igreja do Senhor, Osana nas Alturas, queremos dar iniciativa a esse canal para a edificação de vocês, dos nossos irmãos, e os irmãos possam buscar mais a presença de Deus. A gente sabe que em toda a história, todos aqueles que temeram ao Senhor sofreram dificuldades, mas foram lembrados por quê? Por que causa? Por causa da fé em Deus. Hoje, eu e você estamos escrevendo essa história, e que nós possamos sermos lembrados de pessoas que buscavam a face do Senhor. Como nós falamos aqui, significado, causas, sintomas e como evitar, nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Quero agradecer ao irmão Vinícius, agradecer a todos os irmãos que estão colaborando conosco no crescimento deste canal, e que a cada dia mais, querendo Deus, nos dando essa oportunidade, dar continuidade na edificação, ou seja, levando a palavra de Deus para o nosso crescimento. Amém? Para encerrar, queria fazer uma oração e assim trazer a bênção sobre a sua vida. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por mais este tema, e que a tua mão esteja sobre a vida daqueles que estão ouvindo
esses ensinamentos, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, que nossa fé possa estar verdadeiramente em Ti e que nesse processo que estamos passando possamos sair mais forte e fortalecidos pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Que Cristo Jesus vos abençoe.